E aí galera, Rolandinho na área para conversar com vocês sobre o mais novo filme que é uma adaptação de um romance da Agatha Christie, O Assassinato no Expresso do Oriente. Vamos lá. A passenger has died. He was murdered. The murderer is on the train with us now. And every one of you is a suspect. Vamos começar pela história. A Agatha Christie é uma gênia, cara. Os livros dela são sensacionais pra quem curte romances policiais. Eu sou muito fã de Sherlock Holmes e sou muito fã dela, que fez histórias sensacionais. A minha predileta é o caso dos 10 Negrinhos. Torço por um filme recente, adaptação desse livro, né? Espero que façam. Mas a gente tá falando aqui de Assassinato no Expresso do Oriente. É uma história sensacional, que é clássica, né, nesse gênero. Então você pode ficar tranquilo, porque essa história foi adaptada pro cinema de uma maneira muito competente. Já adianto pra vocês. O diretor aqui também, o roteiro, tiveram um capricho muito grande em selecionar, em organizar, né, esse romance, fazer essa transição pra tela, funcionou demais. Então se você gosta desse gênero, é um filme muito bom desse gênero. Pra quem curte investigação, pra quem curte resolução de mistérios, é um filme que tá todo recheado desse clima. If there was a murder, then there was a murderer. Pra quem não tá por dentro, esse é um daqueles filmes onde diversos personagens ficam presos juntos e tem que conviver num ambiente fechado, né? Aquele clima meio que teve, por exemplo, nos Oito Odiados do Tarantino agora recentemente e diversos outros filmes, né? Que se passam em ambientes onde os personagens ficam interagindo e conversando. Então, é imprescindível que os personagens sejam carismáticos, sejam interessantes, e esse filme faz isso de uma maneira, assim, impressionante. Ele é um filme que tem menos de 2 horas, um pouco, tem muitos personagens e ele opta por fazer personagens um pouco até caricatos. Eu vou usar caricatos aqui, mas não é um caricato ruim, assim. Eles têm personalidades bem definidas, né? Então, assim, o cara que ele é um cara reprimido, então ele faz bem esse papel do cara reprimido. O cara que ele é um cara mais ousado, então ele transmite isso o tempo todo. Essa é uma opção interessante quando você tem que passar toda a informação do personagem de maneira rápida, para apresentar muitos personagens. E algumas vezes isso fica um pouco artificial, mas esse filme ele faz isso de uma maneira interessante, porque o próprio investigador vai entrevistando essas pessoas e descobrindo sobre elas e fazendo conjecturas sobre a personalidade delas, e você como espectador vai conhecendo um pouco mais sobre a vida, o passado deles e também do que eles representam no filme e na trama. And why you? My name is Hercule Poirot, and I am probably the greatest detective in the world. E falando aqui dos personagens, vamos falar logo do elenco, que é espetacular. É um filme totalmente estrelado no bom sentido. É difícil um filme conseguir reunir tantas pessoas assim que são tão adoradas. Então se você curte acompanhar a carreira dos atores e das atrizes, é interessante assistir esse filme para ver todos eles contracenando. Você vai ficar até com medo da Ray sacar uma sabre de luz ali no momento ou outro, mas não vai acontecer nada. E até o Johnny Depp, que tem sido muito atacado recentemente, né, por conta das acusações de agressão à esposa dele, enfim, tá aqui nesse filme e ele tá muito bem no papel, sim, cara. And you are innocent? You're fun. Mas a grande estrela desse filme é o Kenneth Branagh, que faz aqui, né, o investigador, que é o tal do Poirot. Cara, é sensacional o que ele faz com esse personagem. Ele realmente trouxe isso pra tela de uma maneira muito, muito especial. É interessante porque é um tipo de investigador, detetive bem diferente daqueles outros estereótipos que Hollywood mostrou pra gente. Lógico, ele é semelhante a algumas coisas, mas ele tem uma postura diferente. Ele é um cara extremamente metódico, ele tem até um certo toque. É uma composição de personagem muito legal que faz jus ao que a Agatha Christie escreveu. Então, cara, sensacional se você gosta aí de detetives e desse gênero em geral. Vale muito a pena você ir assistir, porque realmente esse personagem trouxe uma cara nova, uma interpretação diferente pra esse tipo de personagem. I know your moustache. You're the detective, Hercules Poirot? Hercule Poirot, I do not slay the lions. E talvez um dos pontos mais altos aqui do filme seja a direção de arte e o figurino, que são espetaculares, cara. Esse trem, né, esse trem onde todo mundo passa a maior parte do tempo juntos, ele é um trem com muita personalidade e ele tem aquele ambiente meio claustrofóbico, onde as pessoas não podem sair e onde as interações rolam todas ali dentro. E a arte, cara, a direção de arte dentro do trem é fenomenal, ela cria ambientes diferentes. Então, em especial a área das refeições ali, que é muito legal, muito bacana o jeito que eles montaram, as cores que eles escolheram para as coisas, o jeito que aquilo combina com o figurino de cada um dos personagens e como cada um dos personagens compõe também a cena. Muito, muito legal. Falando do trem, eu achei genial o jeito que eles compuseram esse trem.
então você entende muito bem a geografia, né, entre os vagões, onde fica cada coisa, o jeito que a tela passa isso pra você, você compreende, e esse trem, ele é realmente o que dá, né, o caminho, o que guia o filme, então você entender o que tá acontecendo dentro dele, onde os personagens estão, é muito legal, e assim, na metade da projeção, quando você vê uma cena, você já sabe exatamente em que espaço do trem eles se encontram, e por ele ser tão apertado, né, e você conseguir entender tão bem já o espaço e a geografia dele, quando é revelado que teve um assassinato ali dentro, aí isso traz uma sensação assim de desespero, de pavor, e você consegue sentir isso junto com os personagens. As cenas de fora do trem também te ajudam a se localizar muito bem, em especial porque tem uma cena de introdução nesse filme que é sensacional, espetacular, que o protagonista passa conversando com os personagens, né, dentro do trem, então ele entra e começa a andar. E aí a câmera pega da janela toda essa ação, e ele vai andando por cada uma das áreas do trem, passando por todas elas, e você já vai entendendo como o trem funciona. Então toda vez que você vê uma imagem de fora, né, dos vagões, você consegue saber onde os personagens estão, por causa dessa cena inicial que te introduziu. The murderer is with us. On the train. Now. Já falei um pouco da fotografia, mas vou falar mais porque eu achei muito bacana algumas soluções aqui com as câmeras, né? Em especial quando a gente tá vendo a ação dentro do trem, né? E o detetive tentando solucionar alguma parte desse mistério, tem uma câmera de cima que ela é super claustrofóbica, assim, ela fica presa no teto, né? E você vê assim bem apertadinho, ele entrando num cômodo, ele indo para outro cômodo, né? Então às vezes eles estão num cômodo e eles pensam, a gente tem que verificar tal coisa, então eles saem, a câmera acompanha eles de cima, né? Como se você estivesse vendo assim uma maquete por cima. É uma coisa muito legal que eu achei uma linguagem muito inteligente para demonstrar e também para fazer você se sentir dentro dessa investigação, né? Você olhando de cima como se você fosse um espectador onipotente ali que pode observar o que eles estão fazendo. Bem legal. A resolução do mistério em si no final é composta de um jeito muito bacana, tenso, né? E não se engane, esse não é um filme de medo, não é um filme que traz aquele suspense pesado, nada disso. Ele tem uma atmosfera super leve e ele realmente lembra aquela coisa meio romances policiais, coisas que você lê que tem aquela certa leveza, sabe? Não é nada muito pesado, não tem muito sangue, não é muito violento. É um filme realmente para quem gosta desse gênero, gosta de quebrar cabeça, apontar dedo, querer descobrir quem que foi o cara, você muda de ideia, o filme consegue fazer isso muito bem, fazer você mudar, não, esse cara é o suspeito, esse outro é o suspeito. E é muito interessante você ver também o próprio investigador se confundindo, né? Pensando numa coisa, mudando de ideia. Ele aqui, ele faz um personagem que ele não é um investigador, um detetive mágico, como alguns são, né? Ele realmente erra, muda de ideia, compartilha o que ele tá pensando com as pessoas, ele não faz aquele tipo de, eu já saquei tudo, sabe? Ele tem um pouco disso sim, mas é muito menos, é bem mais crível aqui a investigação dele e por conta disso você consegue acompanhar e também se sentir capaz de resolver aquele mistério. E essa química é uma coisa que me incomoda muito em vários filmes de detetive, porque eu odeio quando eu me sinto incapaz de solucionar um mistério junto com o detetive, né? Eu acho que o barato desses filmes é você exercitar também a sua cabeça e ficar pensando o tempo todo. E alguns filmes, eles colocam soluções na boca desses detetives que o cara teria que ser um super-humano, porque ele reparou no tempo, ou ele viu uma coisa que a cena nem mostrava muitas vezes, e nesse filme não. Quando o detetive ele faz uma sacada inteligente, o filme permite um tempo para ele ter essa sacada, uma exposição o suficiente para ele ter essa sacada, e quando você não tem essa sacada junto com ele, você fala, nossa, o cara realmente foi mais esperto do que eu. Isso é muito legal. Fica a minha recomendação para vocês assistirem então O Assassinato no Expresso do Oriente. Muito legal esse filme para quem curte esse gênero e para quem não curte também, talvez seja uma boa pedida para você se iniciar aí no mundo das investigações e dos detetives. Eu sou o Rolandinho e a gente se vê no próximo vídeo do Pipocando. Falou!